presentes mais comuns de se receber, principalmente em Dia das Mães, formatura, Dia dos Namorados, são as belíssimas orquídeas. E no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre as Phalaenopsis. Gente, eu tenho que falar que eu não era a pessoa da orquídea. Eu era a pessoa das folhagens, eu gostava de folhagem, eu não me importava tanto assim com flores. Até que eu ganhei uma orquídea de formatura da faculdade dos meus sogros. E aí eu comecei a cuidar, a pesquisar como que eu cuidava para ela florir de novo. E eu me apaixonei pelas orquídeas num nível que agora tem um monte. E vira e mexe eu tô comprando mais, e eu tô propagando e tá uma loucura. Então eu vou contar tudo pra vocês, os segredinhos pra vocês terem sucesso com as suas orquídeas e pra elas florirem várias vezes, não só quando você recebe elas. Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixa aí de comentário se na sua casa tem uma beleza dessa aqui, uma orquídea Phalaenopsis. A minha primeira dica vai ser: ganhou aquela orquídea de presente, toda embalada no papel celofane maravilhosa? Tira do embrulho, amiga. Tira do embrulho, porque assim como quando você recebe outros presentes, você não mantém eles dentro do embrulho, você tira do embrulho, com as plantas é a mesma coisa, não só com as orquídeas. Se você ganhou aquela calanchoe toda embrulhada, bonitinha, se você ganhou uma azaleia toda florida, maravilhosa, embrulhada, tira do embrulho. Por que tirar da embalagem? Tira da embalagem e coloca num cachepô bonito. Ó, um cachepô. Deixa ela dentro do vasinho dela e coloca no cachepô e tira da embalagem. Quando você mantém a sua planta presa na embalagem de plástico, você vai estar sufocando ela. Você vai estar fazendo uma estufa. Imagina a situação. Ganhei uma planta. Tô lá no meu escritório com ar-condicionado, ou eu tô na minha casa, coloco ela no meio da mesa, que já é um ambiente que já não vai estar batendo luz do sol, né? Tem que estar lá no centro da casa. Eu vou estar colocando água na minha planta e ela vai estar no plástico. A água vai se acumular inteira naquele plástico. E mesmo que não se acumule tanto assim, eu vou estar sufocando as raízes e às vezes até as folhas. Então essa planta não vai estar transpirando direito, você vai estar cometendo um planticídio. Então eu não recomendo. Tira da embalagem, coloca num vaso bonitinho no cachepô. Às vezes elas até vêm uns vasinhos que já tem alguma decoração, então só colocar num pratinho já vai ficar bonitinho. Mas não cometa planticídio logo dessa maneira. Então essa é a minha dica número 1. Cachepô e não papel celofane. As Phalaenopsis são plantas epífitas. O que isso significa? Epi significa cima. Fita significa planta. São plantas que crescem em cima de outras plantas, geralmente árvores. E são plantas tropicais. Então, os cuidados que eu vou estar contando para vocês vão ser baseados nesse ambiente que é o nativo delas. Imagina agora comigo uma floresta tropical, árvores imensas, maravilhosas, muita umidade. Sabe quando você vê filme que fica até aquela neblina de tão úmido que é? Aquele chão cheio de folha morta e você pisando. Esse é o ambiente natural dela e ela presa nas árvores, maravilhosa. Pensa nesse ambiente. Imaginou esse ambiente? Vem comigo que eu vou ensinar agora os principais cuidados. Essa planta ela vai estar presa em outras plantas, com as raízes dela. Então ela vai se prender com as raízes dela nas outras plantas, nas árvores. Ela não é uma planta parasita, tá? Ela não vai fazer mal para as árvores que ela estiver presa. Mas ela vai estar lá presa na minha floresta. As raízes das Phalaenopsis, elas fazem fotossíntese também. Eu vou até mostrar aqui na câmera que as raízes delas são meio verdinhas. Tem clorofila, que é o que faz a fotossíntese. Dá pra ver? Uhum. Tá vendo? Elas são verdinhas, elas fazem fotossíntese. O que reforça a importância de não deixar ela presa no embrulho, porque ela não vai estar recebendo luz nenhuma no embrulho de plástico e as raízes não vão estar ajudando com a fotossíntese. Fotossíntese é quando a planta se alimenta e é isso que faz ela crescer. Então você vai estar impedindo uma das maneiras de alimentação da planta, ela só vai estar se alimentando pelas folhas. Então vai lá, a planta está presa na árvore, na floresta que a gente imaginou aqui. Imagina, essa floresta tem as copas super densas das árvores. Qual é o sol que essa planta vai estar recebendo? Um sol super filtrado, certo? Então é uma luz indireta, é um sol fraquinho, ela não vai estar torrando no sol. Qual é a iluminação então? Meia sombra. Não coloca a sua orquídea no sol. Inclusive, se você for plantar a sua orquídea numa árvore, pesquisa se não é uma árvore caducifólia.
caducifólia são as árvores que perdem as folhas em determinadas épocas do ano. Se a sua árvore for uma árvore caducifólia, a orquídea que estiver presa nela vai torrar no sol. Então atenção a isso. Prenda em árvores que não são caducifólias. Vai ajudar a sua plantinha. Então ela vai estar lá recebendo meia sombra, ou seja, ela vai receber alguma luz. Ela vai receber luz do sol nas folhas dela algumas horas do dia, mas um sol fraquinho, é o sol da manhã, não é o sol do meio-dia, é o sol das 6 da manhã, o sol que os nenezinhos tomam sol. Essa é a iluminação dela. Água. A planta vai estar presa na árvore. A água que ela vai receber é a água da chuva, certo? Que vai escorrendo pelo tronco, maravilhoso, nela. Então, floresta tropical, qual é a frequência de chuva numa floresta tropical? Muito alta. Mas aí que vem o segredo. A frequência da rega é alta, mas não fica nenhuma água acumulada nela. Então, a frequência de água que ela vai receber na floresta tropical é alta, mas não vai ficar nenhuma água acumulada no substrato dela, porque ela vai estar presa no tronco, o tronco recebeu a água da chuva, depois ele seca. Como que eu faço para estar imitando isso no meu vasinho? Primeiro, eu não vou deixar minha orquídea passar sede, porque diferente do que eu vejo às vezes em dicas da internet ou então dúvidas das pessoas, é uma planta que gosta muito de água. Não é uma planta que não gosta de água, ela gosta, ela é de floresta tropical. Só que quando você coloca água nela, não pode acumular no substrato. Então você pode regar com alguma frequência, mas não pode acumular no substrato. Tem que ser um substrato bem soltinho. Quando você for regar a sua orquídea, aproveita para lavar as folhas dela também. Coloca embaixo da torneira, lava as folhas. As folhas limpas ajudam numa fotossíntese de maior qualidade, porque você vai estar melhorando a eficiência da fotossíntese da sua planta. Uma rega com frequência alta, desde que o substrato esteja bem soltinho e já esteja seco, porque ela não gosta de acúmulo de água nas raízes, senão ela vai apodrecer. É só imaginar, a árvore, ela tá sempre com o tronco molhado? Quando você vai numa floresta, você vê uma árvore, você toca no tronco, ele tá sempre molhado? Ele não tá molhado, ele seca. Acabou a chuva, ele começa a secar. É como tem que estar o substrato dela. Uma dica que eu já vi várias vezes na internet é furadaça. Vou colocar gelo na minha orquídea. Amiga, não faz isso. Primeiro porque imagina a água que a planta vai estar recebendo na floresta tropical. Vai ser uma água com gelo? Vai ser uma água gelada? Não vai. Depois, as pessoas às vezes colocam gelo na orquídea pensando que dessa maneira eu vou estar mantendo úmido, mas eu não vou estar encharcando. Só que aí, às vezes você coloca um gelo num ladinho da planta, o outro lado nem vai receber essa umidade. Então você vai estar deixando meio estranho a umidade do substrato. Então uma rega abundante num substrato soltinho. Qual que é o substrato da orquídea Phalaenopsis? Existem substratos prontos que vendem no mercado, vendem no Ceasa, para orquídeas, que são próprios para orquídeas, mas você pode fazer o seu em casa também. O que eu recomendo colocar no substrato? Chips de coco. Ó, a gente pode até ver o que tem aqui. Madeirinha, então casca-pino, chips de coco. A gente tem um pouquinho de musgo esfagno aqui também. A gente tem um pouquinho de fibra de coco. A gente pode colocar carvão de churrasqueira. A gente pode colocar pedrinha, então pedra brita mesmo. Mistura tudo isso que ele vai ficar bem soltinho e vai ser ótimo para sua plantinha, porque sempre que você regar, a água vai sair inteira. Não rega as flores. Nenhuma planta gosta que você regue as flores, tá? E as orquídeas não são diferentes, porque a flor ela pode acabar apodrecendo com a água. Então você vai regar das folhas e o substrato. E evita acumular água aqui nesse miolinho. Tá vendo esse miolinho aqui? Evite que acumule água aqui, porque pode acabar dando fungo, pode acabar apodrecendo. Lá no meu Instagram eu tenho um destaque, meu Instagram Plantitolitas, eu tenho um destaque de quando eu prendi algumas orquídeas na árvore e elas estão maravilhosas, estão dando flores, inclusive. Nesse destaque mostra elas depois de algum tempo dando as flores. E eu já prendi também orquídea em troncos de árvores soltos, sabe? Sem estar exatamente uma árvore, tronco cortado fora. Também funciona e fica bem bonito. Se vocês acharem legal, comentem aqui embaixo para eu fazer um vídeo especificamente sobre prendendo as orquídeas na árvore, porque eu amo. Só mais uma observação sobre o substrato, eu vou falar um pouquinho sobre o carvão de churrasqueira nas plantas. Primeiro, carvão limpo, sempre. Mas depois, o carvão é uma substância que ele evita a proliferação de micro-organismos. Então ele vai estar provocando às vezes uma higienização excessiva na sua planta.
Os fungos, as bactérias, existem muitos fungos e bactérias que são benéficos para as plantinhas, assim como tem muitas bactérias que são benéficas para a gente. Então, plantar 100% no carvão, eu não recomendo. Primeiro que vai estar secando muito rápido a sua planta, porque o carvão absorve muita água. E depois que ele vai estar provocando essa higienização excessiva do substrato. Vai estar matando muitos fungos, muitas bactérias. O que eu sei, à primeira vista, pode parecer ótimo, tipo, nossa, mata tudo esses bichos. Não, gente, é parte do ciclo da vida. A gente precisa também dos fungos e das bactérias, tá bom? Então, só uma observação rápida. Sobre a floração da Phalaenopsis, que eu acho que é a parte mais bonita das plantas, não é mesmo? A floração delas dura muito tempo. Eu acho que é um dos maiores atrativos dessa planta, inclusive. A gente já teve floração que durou quase 6 meses aqui em casa. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas de quanto tempo vai estar florindo? Como que eu faço? Como que eu estimulo para ela florir mais? Vou contar um segredinho. Primeiro, quando ela tá bonita, florida, a gente quer deixar dentro de casa. Joia, pode deixar dentro de casa. Se você quer que a floração dure bastante, não coloca no ambiente completamente sem luz, como por exemplo um lavabo. Coloca no ambiente de sombra ou meia sombra, mas não coloca no breu. Depois, caíram as flores, acabou a floração. Eu não recomendo você cortar logo em seguida a haste floral verde. Não recomendo. Por quê? Eu vou colocar aqui a foto de uma orquídea maravilhosa que a gente teve, que eu não cortei a haste floral, porque ela estava verde, ela não estava seca. Gente, eu não cortei a haste floral dela. E ela simplesmente começou a sair mais hastes florais pela lateral. Aqui, ó, dá pra ver que a gente tem uma haste floral principal, que sobe aqui. E desse nozinho tinha saído outra haste floral, tá vendo? Enquanto a sua haste floral ainda tá verde, ela pode liberar novas hastes florais pelo nozinho. Então você só corta a sua haste floral quando ela ficar seca. Ela fica amarela e ela fica bem seca. Quando você aperta assim, você vê que ela tá seca, não tem nada ali dentro. Aí você vai com a tesourinha de poda e corta. Enquanto ela tá verde, não corta. Porque essa orquídea da foto que a gente colocou, eu não cortei. E no fim do dia, nasceu uma nova haste floral nela. Uma nova, aqui de baixo. E as outras duas hastes florais dela surgiram hastes laterais. Então eu fiquei com 3 hastes florais imensas, super floridas, e ficou um tempão florida aqui em casa. Então, essa é a primeira dica, não corta a haste floral até que ela seque. Segunda dica, a Phalaenopsis, ela floresce com a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Então, quando a gente tem um dia um pouco mais quente e uma noite um pouco mais fria, isso estimula a floração dela. Quando as minhas plantas estão sem flores, eu deixo elas na parte de fora da casa. Elas ficam especificamente na varanda, que vai estar pegando a meia sombra, um solzinho da manhã. E no fim do dia, quando fica mais fresquinho, elas pegam esse friozinho. Isso estimula a floração. E geralmente as minhas Phalaenopsis, elas florescem umas 2 ou 3 vezes por ano. E eu tenho plantada em vaso de barro, eu tenho plantada em vaso de plástico, eu tenho plantada em árvore. Então, realmente, essa questão da diferença de temperatura entre o dia e a noite. Terceira dica, a adubação. As orquídeas precisam de adubação. Elas não são extremamente exigentes com adubação, mas elas precisam. Eu gosto de usar nas minhas um adubo líquido. Geralmente uso bocashi. E aí eu espirro nas raízes e eu também espirro nas folhas, em cima e embaixo. Porque elas têm estruturas nas folhas delas que absorvem esse adubo. Então, de tempos em tempos, eu gosto de adubar as minhas plantas, mas não com muita frequência, não. Geralmente, eu adubo as minhas orquídeas de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. Aí eu vou adubo aqui as raízes, as folhas. Não adubo as flores, tá, gente? Raízes e folhas, eu adubo com bocashi líquido. Eu vou deixar uma dica bônus de uma coisa que eu já sofri com as minhas Phalaenopsis. Lembra aquela orquídea que eu falei no começo do vídeo, que foi a que me fez me apaixonar por orquídeas? Ela é uma Phalaenopsis amarela super bonita. E aí eu fui fazendo os cuidados com ela bem bonitinho e surgiram 2 hastes florais. Deram botões. Eu me empolguei e assim que apareceram os botões eu trouxe pra dentro de casa, porque eu falei, eu tive toda uma visão romântica da fanfic. Eu vou acordar um dia, eu vou olhar a orquídea, eu vou ter nascido as flores, eu não vou perder um momento, eu vou ver exatamente quando aparece a flor, quando abrir a flor. Gente, o que aconteceu? Ela abortou os botões. Só ficou um único botão saudável que abriu, porque os outros botões estavam muito novinhos. Então, quando eu mudei
a temperatura dele, quando eu saí de um ambiente que era da parte externa da casa e trouxe para um ambiente que tinha ar-condicionado, na hora ele abortou os botões mais novos. Ficaram uma ou duas, talvez até 3 botões que ainda abriram flores, mas os outros ela abortou, ele secou e abortou. Então, quando a sua planta surgir haste floral, começar a surgir botão, espera os botões ficarem mais maduros antes de você trazer para sua casa. O botão ficou maduro, aí você traz para sua casa, porque senão ela vai abortar. Aborto de botão também pode acontecer por conta de falta de adubação. Então, pode ser um motivo também, sem julgamento. Mudinhas. As orquídeas, principalmente as phalaenopsis, elas costumam dar mudinhas para você na haste floral. É o que a gente chama de cake. Eu só tive uma orquídea que fez isso. Eu vou deixar a foto dela aqui. E ela deu um cakezinho na haste floral e o cake, inclusive, criou uma raiz que colou na madeirinha de suporte. Mas é a maneira como ela se reproduz. Gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu acho que eu peguei dica pra caramba, né? Foi bem abrangente. Eu realmente gosto muito dessas plantas. É muito satisfatório quando você ganha um presente e você consegue fazer com que ele continue florescendo, né? Porque você vai estar sempre lembrando daquela pessoa que te deu o presente. É uma memória muito legal. Além das plantas serem lindas, enfeitarem a nossa casa. E a floração durar por bastante tempo. Então ela fica lá enfeitando a sua casa, dando aquele charme por bastante tempo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Tchau!